Os dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, Rodrigo? Tudo bom, dona Luciana? E com você? Tudo Vai falar bem. com a senhora. A senhora não, nós estamos me zoando, não é, porra? Hoje eu vou chamar você só de senhora. Como Senhora, você só de senhora. tão mais senhor do que eu, né? Não importa. Pega em quem se ofende. Ai, que cuzão. Então, estamos aqui hoje para gravar mais um programinha. Isso. Mas antes disso, eu vou fazer os recadinhos porque eu quero. Vamos lá. Gente, finalmente, olha só, nossa loja tá no ar. Conseguimos uma vitória para nós, um pontinho, pela nossa dificuldade. Mas finalmente ela tá no ar. Entrem lá, tem bastante coisa nova, tem bastante novidade. Coisa. Tem muito chaveiro, tem muito pin, tem muito adesivo. Gibi novo. Um monte de coisa muito legal lá. Deem uma olhadinha. Continuo com aquele esquema lindo de frete gratuito para quem gasta um determinado valor. E também tem o frete fixo para o Brasil inteiro. Isso, várias regiões do Brasil. Tem o Sul, Sudeste e Norte, Nordeste. A gente tem valores já fechados para que fique um pouco mais em conta para todo mundo. Mas, gente, é só para item de papel. Porque, infelizmente, se eu levar no correio um negócio que não for um item de papel, não pode passar. Porque eu vou enviar para vocês por um tipo de frete econômico. Então, é só para item de papel. Infelizmente, isso. Mas ali já tem algumas opções melhores para ajudar vocês a gastar um pouco, gastar um pouquinho na nossa loja. Gasta mais com a nossa loja e menos com frete. Isso, exatamente. Então... E posso falar uma coisa ainda? Quem morar em São Paulo e quiser retirar com a gente no metrô Tatuapé, é só entrar em contato. É só entrar em contato. A gente vai e faz a entrega direta para quem quiser, sem problema nenhum. Lá no metrô, não na sua casa. Não vamos até a sua casa entregar. Não, aí já é muita coisa. Mas, enfim. Também tem o nosso Catarse. Se você quer ajudar a manter o podcast financeiramente, você pode entrar lá, catarse.me/artedosdois, e você vai contribuir com algum valor. Você vai ver que tem várias categorias lá onde você vai estar ajudando a manter o podcast no ar. Nada mais do que isso. Isso aí. Tem um grupinho no Telegram. Se você quiser, você pode entrar, ficar lá batendo papo com o pessoal. Se você não quiser entrar também, não tem problema. Se você quiser doar só uma vez, também não tem problema. E se você não pode doar, porque afinal de contas, né? Dinheiro, às vezes, dá problema. Ou é um problema. A gente também aceita que vocês compartilhem. Manda lá no grupinho do WhatsApp da família, pro amigo, pra namorada, pra amante. Manda pra todo mundo. Isso. Pra ajudar a gente a ter mais engajamento. Que também é uma ótima forma de ajuda. E uma coisa aqui, pessoal que tá lá no YouTube, curte lá a página da gente lá no YouTube. Dá um coraçãozinho lá, dá um joinha pra gente lá no like. Like não cai o dedo, gente. Não, e ajuda bastante no YouTube, né? Ajuda a gente, porque a gente tem intenção, vamos lá, falar aqui pro pessoal, Luciano, nossas intenções. Às vezes fazer algumas coisas para colocar vídeo lá, tudo. Só que é o seguinte, tem pouquíssimas pessoas inscritas. Uhum. Entendeu? Então, como tem todos os nossos podcasts lá, então tem mais de 70
coisas lá. Então, se as pessoas curtirem o canal... 70 coisas. O nome 70 disso vídeos. Podcast. Não, e tem outros vídeos também, aquele que a gente falou sobre a iconografia dos Exus, das Pombagira. Então tá tem tudo 70 lá. conteúdos. Muito bom, Luciana, isso aí, 70 conteúdos. Então, se a pessoa ir lá, curtir a gente lá, ajuda a gente a animar e fazer coisas diferentes também para incrementar o YouTube, certo? É isso aí. E mais algum recado? Não, só esses. Então agora, qual é o tema do programa de hoje? O programa é os 7 segredos da prosperidade, Luciana. Você sabe quais são os 7 segredos, Luciana? Eu sei. Eu sei também. Até o final do episódio as pessoas também saberão. Isso. E para isso a gente tem um convidado para animar a festa. Fala aí, Kaique. Olá, tudo bom? E aí, Pode falar, Lu. Vai embora. Eu estava dando boas-vindas pro convidado. Eu tô falando, pode continuar. Então, eu acho que isso é um tema interessante, né? Porque eu acho que todo mundo quer saber quais são os 7 passos para você ser uma pessoa próspera, né? Porque existem hoje em dia uma porrada de livros que tem esse conceito, né? Só que hoje eles não usam mais prosperidade, né? Eles sejam uma pessoa foda, não sei o que foda, do caralho, você é foda pra caralho. Hoje em dia é mais assim, os títulos. E porque isso eles envolvem na prosperidade. Acho que é um título mais agressivo pro pessoal ficar mais interessado, já que já cansou, né, essa história. Ele é escrito assim, talvez ajude a pessoa a ler aquilo ali e não achar que é tão chato, é tão filosófico, é tão assim, é mais... autoajuda, porque as pessoas têm muita rejeição à autoajuda. Isso, então a pessoa lê, então ela acha que aquilo vai ser mais rápido para ela conseguir o segredo da prosperidade. Ô, Kaique, deixa eu fazer uma pergunta bem séria aqui para você. Se você souber a Cabala... Por que eu vou me meter nisso? Vai, termina. Você consegue alcançar a prosperidade? Estou perguntando isso porque tem títulos de livros sobre isso, né? E como você... tem. E como você é uma pessoa que estudou cabala, magia, essas coisas, então a gente já pode tirar isso da sala, ou deixar na sala. Mas o Kaique tá falando do iate dele, você tá falando o quê? É por isso que, gente, se a conexão do Kaique começar a ficar zoada, ficar picotando, é porque ele tá falando do iate dele. Então a voz dele pode sumir, porque em alto mar ele usa ali via satélite, então não fica tão boa a conexão, né, Kaique? E as pessoas pensavam que a gente tava na pior, hein? Deixe que pensem. Rapaz, eu fico pensando nessas coisas. Essa sua pergunta é muito difícil. O que dá pra imaginar como resposta assim, de cabala vai trazer prosperidade da pessoa é porque é um grande segredo cabala. Só os eleitos que têm o sobrenome Rothschild podem acessar o segredo da prosperidade da cabala. Se você for judeu, sefardita, trilhardário, dono de sistemas de comunicação e herdeiro de metade da fortuna dos Estados Unidos, você com certeza tem o segredo da prosperidade. Tirando isso, acho difícil. Ô, Lu, você é judia sefardita, né? Tô. Então eu tenho um pedacinho. Falta só todo o resto. Só encontrar os herdeiros. Tá bom. Eu acho que a única pessoa que divergiu desse conceito foi o Karl Marx, também era judeu, mas ficou puto porque não sobrou nada pra ele. aí quer saber, eu vou acabar com esse segredo. Vou ensinar o segredo da prosperidade comunista. Tá certo. Enfim, e gostamos. 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 Kaique, seguinte, você sabe que
a gente começa uns assuntos aleatórios no nossos bate-papo no WhatsApp da vida. E de repente, cara, aquelas conversas escalonam ao ponto da gente parar de falar sobre aquilo, porque a gente fala, vamos gravar sobre isso. E a gente, numa das conversas, né, e isso eu já conversei várias vezes com outros amigos, com a Luciana a respeito disso, a gente sempre vê, vamos trazer para um lado da magia, do lado do trabalho, né, do trabalho que eu digo, trabalho magístico, não do trabalho ir lá trabalhar, que todo mundo sabe que ninguém fica rico com isso. O que foi, Lu? Sabe o que eu lembrei? É que eu falei pra gente aí, tá falando de prosperidade, é que eu falei da loja e não falei o link. Aí não dá pra ficar rico mesmo, né? Qual que é o link, Lu? Lojadosdois.com.br. Tá certo. Não, mas você inseriu no momento perfeito, um tarifo maravilhoso. Kaique, aí a gente sempre falou a respeito disso, né? Porque é vendido, não é vendido tipo assim, as pessoas elas fazem isso e ficam prósperas. Não é isso. Mas assim, aquela pessoa é fodida porque ela mora com o pai, mora com a mãe, e não sei o que lá, e não tem um emprego estável, que não sei o que lá, é porque ela não faz a magia direito, e cara, as pessoas do podcast aqui sabem como que eu já contei um pouquinho já da história da minha vida, e até os 30 e poucos anos, eu não vou lembrar direitinho até quantos anos, acho que foi 36, a Luciana casou, a gente foi morar junto em 2007, né, Lu, por problemas familiares que aconteceu. Foi morar junto comigo em 2007. E até 2017, acho que foi isso. Foi. A Luciana morou comigo, com meus pais, no apartamento da Coab, né? E desde cedo já eu curto magia e tal, mas demorou pra caramba pra eu conseguir entender de fato o que estava acontecendo ali, quais os materiais mesmo ler, porque antes eu só ficava naquela cartilhinha espírita, isso, tá? E quando eu conheci o pessoal do Conversa Entre Adeptos, que daí eu abriu o campo, começou a aparecer mais outras literaturas para mim e tal, e aí eu fui entender, porque eu, fudido, morava num lugar longe, que não tinha nada próximo, ou amigos que gostassem desse tema, para eu debater, ou... Nunca existiu isso, os moleques lá só queriam saber de comprar cigarro e ir pra baile. Então, assim, mas foi chegando num tempo que o que era esse negócio da prosperidade, faça essa magia que não sei o que lá, papapá, que daí você vai entrar, você vai ser reconhecido por um anjo cabalístico de qualquer coisa e não sei o que lá, e você vai prosperar e você não vai ser um fudido. E cara, foi chegando num momento que eu tava fazendo aquilo, trabalhando com aquilo e não fluía. E ao invés disso me ajudar a tentar mais, tal, começou a minar. Porque a gente tem que lembrar que nem todo mundo, quando se frustra, tem serotonina, é isso mesmo, Lu? Eu acho que é. Serotonina suficiente para animar e continuar fazendo, e lutar, aquele negócio bonito que a gente vê em filme americano. E a pessoa a gente só vai se minando e tipo, cara, eu sou uma bosta, eu não consigo, tal. Até um momento que eu mudei minha chave e fiz, pera, calma, o que é vendido de verdade, o que essas pessoas passam, eu tenho tempo para ler 15 livros numa semana? Não tenho. Eu tenho outras coisas, eu tenho outra preocupação, eu tenho várias coisas aqui que não deixam eu alcançar isso. E quando eu usei essa coisa, veio com uma grande libertação para mim.
onde eu consegui lidar melhor com as frustrações da vida e entender algumas coisas, e aí a questão da magia de prosperidade, essas coisas, começou a fluir, mas não de uma maneira como eu achava que deveria ser, ou como eu achava que era, porque é vendido essa riqueza, esse negócio que nunca vai parar de vir clientes. Nunca vem um cliente só, mas não para, né? Mas como é vendida, tipo, se você tem 20 clientes, vai aumentar e nunca vai parar, e não é assim que funciona, porque temos uma outra coisa. Temos uma vida do lado, temos uma política, temos questões financeiras de clientes e por aí vai. Como que você, Kaique, conseguiu ver ou não ver, ou se você não concorda com nada disso que eu estou falando, entender mais ou menos essa situação? Se é que dá para entender. Dá para entender, cara. Isso aí é o drama moderno de uma pessoa que vive num sistema que é desigual. Eu vou me limitar a dizer que é um sistema desigual, para o pessoal que estiver me ouvindo não ficar assim, apurreado. O Kaique vai daqui a tudo falar que é do capitalismo. Não é do capitalismo, né? Mas no sistema atual. Ponto. Não tem para onde correr, tem que dar uma coisa factual. Agora, isso. Eu não tô precisando enfiar o capital na goela da ouvido. Mas é que as pessoas entendem, o sistema que a gente vive é um sistema de desigualdade. Aí, muitas vezes é reproduzido um discurso, principalmente nos últimos anos. Você tem que demonstrar a sua prosperidade, você tem que atrair prosperidade. E as pessoas fundam prosperidade com riqueza. Prosperidade, muitas vezes, e principalmente a fundamentação do pensamento antigo de prosperidade, não tinha nada a ver com ter uma montanha de ouro. Prosperidade, muitas vezes, era ter o seu quinhão, ter a sua renda, mas, sobretudo, ser feliz, mesmo não tendo muito. Ser feliz com o que tem, não num sentido de passividade, né? Aceitar tudo, mas no sentido de que, eu tô feliz porque eu tô, pelo menos, não terminando o mês no vermelho. Ou eu tô feliz porque eu tô com minha renda, tô crescendo aos pouquinhos. Eu tô feliz porque eu tô com saúde. E saúde é caríssimo. Então a gente tem bens muito preciosos que a gente não vê. E só mais lá na frente a gente reconhece que se desperdiça muito. Saúde, por exemplo, né? É o principal bem hoje de consumo. Tá entendendo? É o principal bem. Se a gente for comparar com pessoas, por exemplo, que vivem nos Estados Unidos, a pessoa prefere ter um ataque do coração do que chamar a ambulância. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para pagar o tratamento. E aqui, pelo menos, a gente tem um SUS. Então a gente tem que saber separar as coisas. Uma coisa é o que diz a espiritualidade e como utilizar a espiritualidade para deixar a vida mais próspera. Não é errado você querer ter dinheiro, não é errado você ter bem de consumo, não é errado você querer melhorar a sua vida, ganhar um padrão econômico melhor, né? E ter ascensão social. O que é difícil é superar esse pensamento, essas crenças limitantes, que são o tempo todo propagadas nas mídias sociais, de que você tem que ser rico já de começo, tá entendendo? É muito fácil. Aprenda todos os meus segredos aqui de prosperidade. Segredo número 1, tem uma mina de diamante. Segredo número 2, seja herdeiro dessa mina. Desse jeito, meu amigo, não vai adiantar. Tá entendendo? A pessoa nunca vai chegar nesse patamar. Então, quando eu observo isso até mesmo na vida, tanto cotidiana quanto a experiência que eu tenho no meu consultório astrológico. Às vezes o padrão de vida da pessoa tem um cliente bom, assim, com carta assim, Júpiter angular na casa 1, o cara, tipo assim, com a bunda virada para a lua, tá entendendo? E o cara tem uma profissão rentável, tem um meio de vida bom. Aí eu olho os problemas dele. Problemas condizentes com a situação econômica dele. Tá entendendo? Os problemas lá de rico. E eu vejo pessoas que têm uma situação de pobreza na astrologia, e eu digo, olha, me desculpa, teu karma é nascer pobre, mas tem como mudar, tem como você ajeitar para ter uma vida menos sofrida. Eu não tô preocupado em ser rico, não, cara. Isso eu desencanei, tá entendendo? Porque as pessoas colocam muitas expectativas irrealistas. Não, no primeiro ano aqui que eu tô fazendo magia, eu tenho que fazer uns 3 passos
capiroto, com anjo enoquiano, espírito de... No segundo ano eu já tenho que ter experiência em 30 ordens diferentes, no terceiro eu tenho que fazer cursos, tá entendendo? Curso sobre curso, cursos que vendem cursos e curso de dropshipping, porque agora a moda é dropshipping com NFT e criptomoeda. E aí a pessoa vai diversificando. E quando termina a modinha, não, agora o negócio é quântico. Aí minha magia agora é quântica. Aí quando termina a modinha, não, agora minha magia é astral. Não, agora minha modinha agora é a magia... E a pessoa vai continuar ainda na crista da onda e de atrair as pessoas com aquele mesmo discurso. Porque o que a gente sofre hoje é a continuidade desse padrão de discurso. Discursos que pegam por uma meritocracia. Uma meritocracia que não existe na prática. Por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha vida toda estudou no ensino privado. Porque meus pais se sacrificaram, fizeram das tripas para que eu me formasse no ensino privado. E não é nenhum demérito, não seria nenhum demérito se fosse na escola pública. Mas é porque meus pais reconheciam que eu teria a melhor oportunidade de tudo, né? E estou eu aqui numa situação muito semelhante de construir a minha vida, porque é difícil, porra. É difícil construir a vida com independência, tem aluguel, tem despesa, você chega para alugar um ponto, pelo menos aqui em Fortaleza, você tem que dar caução, tem que ter fiador, tem que ter contrato, tem que ter um emprego estável. Se for no mercado privado, você tem que rezar para ser demitido, tá entendendo? É uma máquina de moer gente. Aí muitas pessoas que tem um sobrenome estrangeiro complexo ou um hot shield da vida, né? Eu digo assim de maneira genérica, que o cara tem um quinhão, uma fortuna, papai e mamãe ainda para bancar até o fim da vida, é muito fácil, tá entendendo? Dizer que conhece todos os segredos da prosperidade. Eu quero demonstrar isso para uma pessoa que tá no sertão e não sabe o que vai ter de prato, que foi parte da minha realidade na infância e da realidade de hoje, tá entendendo? Sim. Aí... Pode falar. A questão da meritocracia é foda, bicho. Porque no meu mágico, pelo menos do que eu já vi, misturo muito com verdadeira vontade. O negócio é verdadeira vontade, é a meritocracia espiritual no momento, aí mistura com aquele conceito chulé, né, de autoajuda do Ikigai, não, o segredo dos japoneses. O segredo do Japão não foi levar uma bomba atômica, ter investimento nos Estados Unidos, né, e fazer imperialismo com todas as nações da Ásia. Não, da China, né? Esse não é o segredo japonês. Porra, bicho. Não. Aí o cara, não, o Ikigai é o cara fazer aquilo que ele gosta, ganhar dinheiro por isso e ter realização pessoal. Beleza. Agora vai pegar as biografias dos grandes eminentes seres, né, que se iluminaram e alcançaram algum êxito espiritual. Vamos começar pelo Buda. Buda nasceu de uma família rica, abandonou a família, viveu na pobreza e morreu pobre, morreu de infecção por carne de porco. Porque ele não podia rejeitar o alimento que era dado, porque ele era um monge mendicante. Mas por aí. Jesus começou pobre, teve o resto da vida dele pobre e morreu pobre crucificado, né? Foi. Já até outro. Maomé, ele começou pobre, se casou com uma mulher viúva, ainda ficou muito mal falado, foi perseguido, teve o comérciozinho dele, aquela coisa toda, como na mesma posição, ele não morreu rico. Aí se a gente for pegar os ocultistas, né? Aquele pessoal que a galera costuma se inspirar, John Fortune. John Fortune morreu pobre. Cornelius Agrippa, pobre, preso. O próprio Crowley morreu pobre, fudido, mal pago, com gonorreia, com trocentas zilhões de doenças sexuais que existiram e foram inventadas depois dele. E o cara morreu só no asilo, tá entendendo? E o cara começou a vida dele até mais ou menos bem e ele foi herdeiro. Grande parte da fortuna do pai dele, que era dono de uma cervejaria. Então, essas biografias já quebram o paradigma. Que se o talento realmente fizesse jus à qualidade de vida da pessoa, Van Gogh teria morrido rico. E ele foi simplesmente um dos principais pintores da modernidade. Tá entendendo? Uhum.
Então, assim, não bate esse discurso. Porque é verdadeira vontade. O pessoal não sabe nem o que é verdadeira vontade. Eu tô puxando esse assunto do grupo que a gente de vez em quando conversa, olha. E muito pontualmente foi citado um termo que eu acho muito melhor, que é o eudaimonia. E o que é eudaimonia? É a verdadeira vontade, que é um estado de felicidade em silenciamento mental. E o que é esse silenciamento mental pela felicidade? É no momento que você fica satisfeito, em equilíbrio entre aquilo que você é capaz de realizar e aquilo que você é capaz de ser. Poucas pessoas conseguem isso. Tá entendendo? E nessa questão, né, Kaique, a gente está falando não é só de trabalho, né? A pessoa consegue esse prazer em qualquer coisa que deixe ela muito feliz naquilo que ela está fazendo, ou muito satisfeita naquilo que ela está fazendo, né? Então a gente consegue simplificar isso um pouco mais ainda, né? O que eu digo simplificar assim, porque as pessoas ficam. Uma vez eu recebi uma pessoa mandou um WhatsApp, né? Falando que ela havia feito um mapa, um mapa numerológico quântico. Não me pergunte o que é isso. E ela estava e ela tinha ficado confusa porque no mapa numerológico quântico havia colocado 3 profissões para ela, né? 3. E que nenhuma daquelas conversava, né, com ela. Aí eu falei, sabe aquele negócio assim, que não fui eu que fiz o mapa? Não. A questão é que a pessoa veio conversar comigo. Sabe quando a pessoa ela entra em estado de parafuso? Porque assim, alguém vendeu para ela falando que ela ia comprar um mapa numerológico quântico e isso iria resolver a vida dela. Então ela pagou e ela estava procurando uma solução da vida dela. E eu cheguei para ela e fiz assim, olha, você está numa situação bem... Sabe quando a pessoa está... sabe, procurando uma resposta, então ela tá aflita. Eu falei para ela, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso terminar um trabalho agora, me passa os seus dados, que eu vou fazer o seu mapa numerológico, o cabalístico, eu vou tirar só essa parte do trabalho seu e vou te passar. Eu falei assim, aqui no que eu faço, tem pelo menos umas 10 a 15 opções, né? E existe uma outra questão também, que é complicado, porque ali está escrito assim, por exemplo, cozinheiro, líder religioso, sabe? Coisas que são desconexas. Porém, às vezes você pode não ser um cozinheiro, você não quer ser um cozinheiro, mas você gosta de trabalhar com alguma coisa relacionada à cozinha. Então você pode ser um professor de culinária. Ali não está escrito um professor de culinária. Ali não está escrito especificamente que você gosta de gastronomia. Enfim, mas você pega daquilo ali, você desmiuça e vê se encaixa em algo que você curte fazer. Não é verdade? E aí a pessoa pegou, eu à tarde para noite eu mandei para ela e falei, olha, tem isso aqui e tal. Ela olhou, não, porque eu acho que eu preciso fazer algo a mais para a humanidade. Eu falei, pera, algo a mais para a humanidade é muita coisa. Você faz parte de alguma coisa que você gosta, você faz parte de sei lá, de alguma coisa de caridade, ou até no seu trabalho mesmo que você gosta? Não faço, mas eu queria fazer psicologia para ajudar as pessoas. Ah, legal. Você faz terapia? Não, nunca fiz. Eu falei, então, você não sabe nem como que funciona um contexto de uma sala de terapia para ver se é isso mesmo que você quer. Antes de querer ajudar o mundo, é aquela brincadeirinha que a gente faz, arruma um quarto. Né? Baixa 3 casas, desacelera isso. Porque
ultimamente também é vendido pra gente, a Luciana vê muito isso também, que para você ser alguma coisa, você precisa ser grandioso. Então, o mundo da gente hoje, antes, né, eu sou de uma época que eu peguei praticamente eu comecei a ter, mexer com tecnologia, que eu digo, um computador quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Então foi bem tardio. Então eu vivi muito tempo da minha vida no analógico. E eu não sei se é por causa das redes sociais, da internet e tal, que as pessoas, elas veem aquelas pessoas com 1 milhão tal, e ela olha e fala, eu tenho que fazer a diferença na vida. E aí, às vezes, a gente acaba entrando naquelas pinóias que a gente não deveria nem ter entrado, de deixar uma vida um pouco mais simples, né, Lu? Porque a gente pode até falar um pouco disso na questão até do lado artístico que a gente trabalha hoje, de a gente ter pouca visibilidade, por exemplo, no Instagram da vida, e ter eventos que só chamam a gente tendo que pagar pelo evento, a gente se inscreveu e vai pagar pelo evento, dependendo de quantos views você tem, de quantas pessoas te seguem no Instagram. Hoje em dia isso é um dos pontos, assim, primordiais. Portfólio? Que portfólio? O que importa é quantos seguidores você tem. Para onde você trabalhou? Não, isso também não tem importância. O que importa é a quantidade de seguidores que você tem. Eu digo isso porque a gente olha e, assim, não é tirando o mérito de ninguém, porém... Não. Há um tempo atrás, um evento jamais chamaria alguns artistas, porque o desenho seria considerado de iniciante. Mas não importa, a pessoa tem 100 mil seguidores, pelo menos, sei lá, eles na cabeça deles, na conta, que pelo menos 10 mil seguidores vão acabar indo no evento por causa desse artista. Não tô falando que vão, mas é o pensamento. Afinal de contas, ele tem 100 mil, eles pensam em pelo menos 1% ali do pessoal indo. Então, você olha e isso é muito desgastante, porque você entra num momento da vida que você não sabe mais qual é a importância das coisas. Eu não sei se é melhor eu fazer um trabalho bom ou se eu compro 100 mil seguidores indianos no Instagram. Não tô falando que todo mundo tem pessoas compradas, mas como eu não vou atingir 100 mil pessoas assim do nada, então eu não sei o que é mais importante, eu me dedicar ao meu trabalho, mais do que eu já me dedico, ou eu ir pelo outro caminho. Então... Luciana, você tá esquecendo a terceira opção, Luciana. Qual? Pacto, Luciana. Verdade. Tem essa também. Do pacto. Essa também eu posso fazer alguma magia com alguma coisa pra melhorar o meu... Como é que eles falam? Pra melhorar a sua visualização, pro pessoal ver que você é alguém relevante, ou que o seu trabalho é bom, as pessoas vão ficar hipnotizadas quando elas olharem o seu trabalho. Tem essa parte também da magia, porque olha... Porque assim, e isso é uma das coisas que eu acho interessante. E pra mim essa é a pior de todas as alternativas. Porque assim, os 100 mil seguidores indianos vão realmente te colocar dentro de alguns eventos muito mais fácil do que, às vezes, o seu trabalho sensacional com 25 seguidores. E o pacto a gente precisa ter certeza absoluta que vai dar certo, porque se não dá certo, não adianta você colocar lá na sua bio que você pelo menos tentou, né? Tentei pacto com o demônio fulano de tal, mas falhou. Mas ele me trouxe só 5 mil seguidores. Eu já tenho a fórmula de como o pacto. De como dar bolo no peito. Eu já fiz porque vai sabe como é. Pra quem tá acompanhando, pega o bloquinho de notas e anote aí. Primeiro faço com o cão na encruzilhada.
né? Faça aquela coisa bem cantor de blues, tá entendendo? E depois que você firmou o contrato do Tinhoso, você vai pegar todo aquele poder e riqueza e investir em cursos, né? Para você aprender matérias espirituais. É o segundo passo. O terceiro é se iluminar. Aí quando você se ilumina, sua alma se salva, você quer que o cão fica sem dinheiro, tá entendendo? O cão fica devendo, fica no prejuízo. Essa para quebrar o pacto. Quebrou a banca do cão. A banca do cão. Não, mas essa coisa é interessante, porque realmente me veio um termo aqui engraçado na mente, quando tu falou essa questão de ter seguidores, pessoas injustamente, né? Eu tô falando daquelas que têm projeção injusta, estão inseridas no cenário, mas aquelas que estão injustamente, me veio na cabeça assim, entre aspas, a já de piconização do trabalho, tá entendendo? Porque muitas vezes chega aquelas pessoas que têm aquela maior projeção midiática e tomam, né, a frente porque o evento quer marketing, quer projeção e quer gente famosinha, não importa realmente se o que ela produz é relevante ou não. E outra coisa que talvez seja interessante de separar muitas vezes e pegando o gancho no que o Roy falou há pouco, do caso da menina que recorreu à numerologia quântica, é separar trabalho de vocação. Acho que é essencial separar o trabalho de vocação, porque o trabalho é aquilo que a gente faz na mesmo. A vocação já vem da latinização do evocar, do estar vocacionado, ou seja, chamado para realizar aquilo. E muitas vezes a pessoa que é chamada para realizar aquilo, ela talvez não encontra o feedback financeiro. Tá entendendo? Então, tem pessoas que seria interessante a pessoa realmente unir os dois. Trabalhar naquilo que é vocacionada. Mas hoje, nem todo mundo que é vocacionado encontra o espaço no mercado de trabalho. Nem todo mundo que tá no mercado de trabalho, ele tá na vocação. Eu compartilhei até esses dias a publicação de um policial, assim, morto de sorridente, porque conseguiu preencher o alvo dele, assim, cheio de bala. Só que ele preencheu no da vítima, do refém. Esse é o policial vocacionado, chega sorriso de orelha a orelha. Mas é o quê? É uma ilustração lúdica de que muitas vezes as pessoas elas estão lá pelo dinheiro e não por aquilo que seria necessário de se fazer, né? E também os períodos de tempo, eles ditam muito aquelas profissões que estão muito mais relevantes. Antigamente, na época que o King Kong era meu pai trabalhava como bancário do banco aqui do estado do Ceará, BEC. E bancário recebia o que hoje recebe um juiz. E se a gente for olhar hoje, o juiz ganha muito bem e bancário é uma profissão fodida. O cara faz greve, o banco demite, porque aquele que é demitido tem um 100 disputando vaga para poder entrar. Então, a dinâmica das profissões ela muda muito. E infelizmente a gente vive um contexto que eu vou pegar carona muito do que o Assim Disse o João, costuma eu acompanho um pouco o canal dele, e eu morro de rir, que é a tríade, né, o tripé econômico do bolo de pote, OnlyFans e curso, tá entendendo? Aí a pessoa fica alternando entre o OnlyFans, o curso e o bolo de pote. É a uberização, o fenômeno da uberização. Aí não tem como a pessoa se manter, tá entendendo? Então imagina a dificuldade de vocês que são artistas, que tem que estar o tempo todo na praça, né, por assim dizer, e se expondo, né, é algo incômodo, né, porque ninguém quer tirar foto de si mesmo. Eu acho horrível tirar foto de mim mesmo e divulgar alguma coisa, né, fazer uma chamada de importante de serviço e tudo, e sem como, porque você se expõe, né? Pode terminar, que eu vou puxar a Luciana para falar sobre redes sociais no dia que ela pagou uma pessoa para ensinar ela a se divulgar. Terminei. Nossa, porque assim, eu fico com gastura, cara, porque a gente é forçado a ser produtivo, né? De ficar fazendo 10 reels, 30 posts, carrossel, stories e tudo.
E, cara, muitas vezes não gera aquele impulsionamento esperado. Só se você pagar no seu cartãozinho de crédito, aquele impulsionamento pro Instagram, pro Facebook, tudo. E às vezes eu fico com gastura, porque eu sei que na produção de conteúdo, eu acompanho alguns canais que são focados nisso, como o canal do Luigi Verso, e ele muitas vezes, olha, você tem que fazer determinada foto. Eu vejo as thumbnail dos vídeos dele, ele rindo. As pessoas querem comprar a pessoa, elas não querem comprar somente o que a pessoa produz. O produto, Mas, eu fico com a vergonha extrema. Cara, eu prefiro a morte do que fazer um thumbnail com a cara assim. Vamos aqui analisar esse mapa astral, entendeu? É uma pessoa bem fodida assim, na foto, e eu assim rindo. Cara, não tenho coragem não, cara. Tem limites pra mim. Ô Lu, antes de você explicar, deixa eu te falar uma coisa, Kaique. Um amigo nosso, uma vez chegou pra mim e ele fez assim, cara, vocês precisam se vender. Falei, como assim? Se vender como casal. Aí eu falei assim, caralho, mano, você quer que a gente faz vídeo pornô nos RedTube da vida? A gente deveria ter feito. Deveria, quando a gente era jovem, deveríamos. Deveria. Agora é só a pancinha. Agora não dá, agora é só os velhos aí, não dá mais não, né? Já tá tudo acabado. Apesar que tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta. Lu, mas quando nós tava... Você sabe muito bem disso. O que eu sei? Eu não entendi. Que tem gosto pra tudo. Eu sei. Mas na época a gente ia voar mais, hoje a gente ia voar mais baixinho. Enfim. Que eu não sei, hein? Então, mas enfim. Aí ele falou, não, vocês têm que se mostrar mais, tirar mais fotos juntos e não sei o que lá, pra produzir ali, porque o podcast ia bombar, não sei o que lá, arte. Eu falei, cara, para. É complicado a gente... Tem dia que você não tá legal. E ficar ou tirar um dia inteiro 1 milhão de fotos para você usar naquele mês, entendeu? Pra gente se vender como um casal, assim. Desculpa, cara. Se eu não tiver um conteúdo para mostrar, eu prefiro nem colocar, entendeu? Deixar lá parado lá o negócio. Lu, conta aí. Aquela vez que você contratou o rapaz pra te ajudar a impulsionar no Instagram. Sim, porque é sensacional, né? Tipo, as pessoas falam, você tem que fazer 1000 coisas pra postar. Hoje eu aprendi uma coisa. Botou o vídeo, TikTok, por exemplo, botou o vídeo, flopou, deleta e posta outro dia. Ai, mas 10 pessoas curtiram. Fodam-se elas. Elas vão curtir de novo. Porque você precisa que ele impulsione. Então, se não impulsionou, deu flop, tira e depois posta de novo. Porque às vezes o horário é ruim, essas coisas tudo. Então, se vocês já curtiram coisas minhas, elas sumiram e reapareceram milagrosamente, esse foi o motivo. Foi um flop e eu faço mesmo. Uai, por que não? Lu, então rapidinho, deixa eu já explicar para as pessoas. Esse já é um dos 7 segredos da prosperidade. Aprende, gente. Deu flop, vai ter que... postar em outro momento. Eu tô imaginando a síntese numa frase assim: prostitua sua alma, 2 pontos. Faça o seu conteúdo digital, se venda, vírgula. Se flopar, apague. Eu tô passando mal. Ai, meu Deus. Vai, Lu, continua aí. Falaram, não, que eu peguei e falei, não, mano, já que não tá rolando de todos os jeitos que eu tentei, tinha lá um carinha que ele te dava umas dicas de como impulsionar o seu... E ele entrava em contato com você, né, Lu? Não era um curso... Era bem legal, ele sentava com você, ele olhava as métricas e foi muito legal, assim. Foi muito legal pra eu saber que esses profissionais não sabem porra nenhuma de outros profissionais. Porque, por exemplo, ele chegou lá, ele entrou, olha, as pessoas querem saber só do seu trabalho, elas não querem ver sua cara. Eu pensei, negativo, amigo. Todo mundo no Instagram adora ver sua cara. Se eu postar uma foto minha ou um desenho, a foto sempre vai ter muito mais relevância do que o desenho. Do que o seu desenho, É impressionante.
Mas eu detesto postar foto. Mas ele pegou e falou pra mim, não, mas não tem necessidade. A sua bio você tem que colocar profissional. Cara, aí ele começou a falar como, você tem que colocar o produto que você vende. Eu falei pra ele, então, o que eu vendo é isso, é desenho. Então, faz vídeos fazendo você desenhando, faz vídeo com você do lado de uma pintura. Eu falei, não, mas calma, amigo, eu não faço nada disso. Devagar aí. E aí você explica pra pessoa, ele começou a inventar coisa, porque ele já não sabia mais o que me falar. Essa foi a grande verdade. Porque as pessoas, elas pegam uma fórmula de que dá certo, que aquilo ali vai ser um sucesso absoluto, e elas jogam pra todo mundo como se todas as profissões fossem iguais, como todo mundo quisesse agir da mesma maneira. E assim, eu detesto pôr foto na internet, eu odeio. Odeio, nossa, pede pra tirar uma foto comigo. O Rodrigo sabe a dificuldade que é, porque eu não gosto de tirar foto. Então, eu posto os meus desenhos. Ah, não, mas as pessoas querem ver uma foto, desculpa, não vai ver. Porque eu não gosto, e eu não vou me obrigar a fazer isso. Ah, mas aí isso vai te dar like. Ah, porra, eu gosto do meu trabalho também, caralho, não gosto da minha cara. Ah, não, mas é porque as pessoas têm um negócio afetivo. Tá bom, entendi tudo isso, mas não quero fazer isso. Aí ele pegou e me deu um bando de dica que não serviu pra nada, porque ele pediu pra eu excluir a pessoa, Luciana, do Instagram, é complicado, porque eu posso não postar uma foto minha, mas eu posso postar uma foto de um pão que eu fiz, o povo gosta. Porque eles gostam, eu posso postar uma foto do meu cachorro, o povo gosta, porque eles sabem que você é uma pessoa, você não é uma coisa ali só postando desenhos. O nome disso hoje é inteligência artificial. Então, você pega esses conteúdos, ele ficou mais de uma hora comigo falando um monte de coisa que não serviu pra nada. E aí eu olhei e fiz assim, cara, esse conteúdo que ele tá me dando serve pra quem tá vendendo bolo de pote, na época do bolo de pote, gente, ainda não tinha OnlyFans na época. Aí o povo servia pra quem vendia um produto, e não pra quem tem um produto que é muito personalizado. Aí hoje você abre o Instagram, vai ter assim, fique rico com desenho, olha, eu fiz uma ilustração e ganhei 5 mil reais com ela, vem aqui que eu vou te ensinar como. Aí você olha e fala assim, mano do céu, fica tudo muito simplificado. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram, eu tenho certeza que a pessoa que fez isso, ela fez na sacanagem. Porque logo depois da pessoa saiu do Instagram, eu fiz, daí foi coisa de algum troll, querendo me falar alguma coisa, mas tipo, tomou na cara. Ele entrou pra me perguntar como que ele fazia pra trabalhar com desenho. Eu falei, desenha e manda seu portfólio, amigo. É assim que funciona. Ah, tá. Não, é porque eu queria poder juntar um dinheiro. Aí eu não quero começar a desenhar coisa pelada, né? Isso é apelar. Eu fiz, você acha que é apelar? Porque eu sobrevivo disso. Não, cada um, né? Que pra mim isso é apelação. Eu falei, bom, pra mim isso é dinheiro no bolso. É conta paga, é eu poder sair pra comer fora. Então, amigo, você continua aí fazendo o seu, que é problema seu. E aí, logo depois ele sumiu, eu vi que deletou a conta do Instagram. Eu falei, foi um idiota que não tinha o que fazer e queria vir me falar que achava que o que eu fazia era nojento. Não, tu poderia ainda ter dado um investido. Então vai lá, fera, se garanta, faça várias ilustrações daqueles paraísos das Testemunhas de Jeová, tudo com o leão e o tigre, pacífico, no paraíso. Vai lá, manda lá pra vender, ver se alguém vai comprar. Vai não. Olha, gente, a verdade do mundo é que um dos 7 passos da prosperidade é que o povo gosta de putaria. Exatamente. Cara, olha, hoje em dia tem OnlyFans de pé, cara. E tem gente que paga só pra ver pé. Então a galera gosta de putaria. Então, ok. E assim, nunca foi um problema, porque até isso é meu trabalho. Isso não é. Tanto que a galera nem vê esse trabalho que eu faço, porque não é o que vai para as minhas redes sociais. Porque você tem vergonha? Não, cara, porque isso é meu trabalho e
tem o lugar certo para tal o meu trabalho. O resto que eu coloco no Instagram é meu passatempo. E a galera, ela esse cara mesmo, quando ele começou a me dar essas dicas, eu olhei e fiz assim, nossa, gente, que dica de bosta, né? Porque a pessoa, ela vende que ela vai te ajudar, mas ela não sabe os mercados. É o caso da pessoa que quer virar psicólogo sem nunca ter participado de uma terapia. Você não precisa ser o rato de terapia, mas você tem que entender como é a dinâmica. Não é você chegar lá, a pessoa falar os problemas dela e falar, senta aqui no meu colo que eu vou te ajudar. Não é isso. É a mesma coisa para um cara que vai ensinar você a conseguir alcançar mais gente, ele tem que compreender o seu mercado para ele poder falar, porque senão ele só está falando groselha. Ô Lu, você lembra aquela mãe de santo também que foi querer ajudar a gente? Que era pra fazer as ilustrações de acordo com as ideias dela? Tipo, não, cara, eu quero fazer as minhas coisas. Se eu quisesse fazer as suas, você que me pague. Não, pagar não, eu te dou alcance. Meu, você tá vindo falar isso pra um cabra de 30 anos de idade na época? 30 anos, mano. 30 anos. Você acha que eu vivo de divulgação? Né? A pessoa é assim, ainda é mau caratismo. Foi. Porque eu já acho mau caratismo quando as pessoas querem trocar um serviço por divulgação, porque ninguém vive de divulgação. Não, você vai alcançar muita gente. Alcançar pessoas não quer dizer que você tem trabalho. O que eu vejo de que gente... isso vai voltar para você, né? O que eu vejo de gente, 70, 80, 100 mil seguidores no Instagram, implorando todo dia trabalho, isso no nosso meio de desenhista, assim, eu não tenho dedo para contar. Então, isso não quer dizer porra nenhuma, um monte de gente. Me lembrou, foi um caos uma vez, acho que foi uma reportagem, não sei se foi da BBC ou da Vice, não me lembro o canal direito, mas era um canal da mídia hegemônica, que é uma reportagem falando do drama dos jovens que são influenciadores digitais em relação ao mercado. Uma determinada influenciadora, ela conseguiu uma parceria com a loja, uma grife exclusiva, conseguiu contratar essa grife para poder vender o produto, né? E a grife, não, vamos fazer aqui um teste, vou te dar aqui tantas calças e depois você mostra que ao final de um mês a venda. Foi demitida. Não fechou parceria com a loja, com a grife, porque não conseguiu vender uma mísera calça. A projeção dos números não implica necessariamente em vendas, né? Como produto final. Não implica. Não implica, porque... Então não adianta eu ter um perfil com 1 milhão de pessoas. Eu vivo esse drama semelhante ao teu, Luciano. Por exemplo, meu perfil no Instagram é uma coisa assim misteriosa, tá entendendo? Ainda não cheguei ao ponto de postar os meus almoços, mas antigamente fazia isso no Facebook. Aquele almoçozão bem caprichado, né? Com carne de sol, farofa e tudo, e aquela banana zona gigante. Delícia. Macarronada, né? Prato italiano e aquela banana. Não de lei. Então, assim, no meu Instagram, eu postava algumas coisas mais ligadas à astrologia, botava um texto, só que a forma do Instagram, ela não favorece nenhum texto estilo blog. Então, tem limitação de texto, de caracteres. Mas ainda assim dá para improvisar. O pessoal gosta muito de fazer carrossel, dá para informar alguma coisa. E eu fazia isso, eu via que não tava surtindo tanto resultado. Hoje eu tenho um conteúdo assim, a moda caralho mesmo. Eu fiz um desenho, fiz uma produção, acho que é importante, eu acho que é interessante o meu trabalho, posto no Instagram. Fotos na universidade, tendo curso de extensão em grego e algumas lições, né, para matar o pessoal de curiosidade, saber o que é o assunto. Também posto livros, né, os recebidinhos, meu momento blogueirinha, que eu não deixo faltar, né, e aí eu explico alguma coisa. E também fotos, assim, de eu jogando qualquer coisa aleatória, tá entendendo? E isso não me prejudicou, porque o pessoal, não, você tem que fazer seu brand, tem que falar só daquele assunto e tudo. Eu disse, não, eu tô aqui, foda-se, tá entendendo? E às vezes chega clientes de onde eu nem imagino. Eu não pago projeção, não pago divulgação.
não faço, não é errado fazer, assim, não gosto de ficar de grupo, de Facebook, falar página e tudo. Quem gostar, a gente já vejo compartilhando nos stories, gente que acompanha meu trabalho, beleza, fica só nisso. Aí às vezes 2, 3 semanas, né? Vem um cliente ou outro, pergunta, às vezes não fecha contrato, nem nada. E tá de boas, tá entendendo? Tá de boas. Eu tô até num ritmo de produção bom. O ruim é quando você tá com capacidade de atender, tá vindo cliente, mas você não tá com a bateria de produtividade em dias. Aí quebra você, porque vem a autocobrança, não, tenho que entregar isso aqui em dia tal, se eu não entregar, e aí vem o burnoutinho, vem a procrastinação, aí pronto, aí quebra você por inteiro. Porque pra depois você se voltar, né, e novo esquema, não. É uma coisa tipo todo dia de produzir, não. Hoje entreguei um desenho, hoje uma carta tal, hoje eu atendi e para esse é muito bom de Peraí, Kaique, que agora você começou a perder muitas. Kaique. Alô? A sua conexão foi pro saco. Você pipocou bastante. Alô? Agora. O alô sempre sai, pra você tem que falar uma frase inteira. É que você se empolgou. Você se empolgou na hora que você começou, aí começou a pipocar e virou uma zona e a gente não entendeu nada da última frase que você falou, praticamente. Onde é que eu parei? Vixe, digredi tanto que nem vocês sabem. Posta no Instagram, aí você falou de... Aí você foda-se, e aí começou a pipocar tudo. Entendi. Vixe. Foi mal. Mas, Paera, você lembra que você falou? É que agora ainda tá pipocando bastante a sua aí. Peraí. Deixa eu só falar uma coisa aqui enquanto você arruma aí. Luciana, mas só que o Kaique, ele escondeu uma coisa que ele faz. Ele fez uma magia, sabe? Pra deusa Bastet. Porque ele vai lá onde ele faz esse curso do grego, e lá tem os gatos. E ele sempre tira foto, ele com os gatos, ou dos gatos, provavelmente aqueles gatos que moram ali na região, sempre tomando um sol, sempre naquela vida boa. Então, pouco mentira isso dele falar que ele não fez nada. Ele fez sim um pacto com a Bastet ali pra trazer essa clientela. E até engraçado, tô conseguindo me escutar, antes de mais nada. Agora sim, agora tá ótimo. E até engraçado que teve uma vez que eu tava bem carregado, energeticamente falando, assim, e até um pouco doente. E eu tinha ido no dia do curso, né, que eu faço no UFC, é o curso de extensão em grego. E essas aulas são sábados pela manhã. E toda vida que eu vou, encontro com os gatos, aí eles se aproximam naturalmente com todo mundo, tá entendendo? Eu sento, eu fico lanchando. Só que eu evitei de trazer café, porque eu acho que eles se atraíram com um cheiro muito forte. Aí eles ficaram direto encostados em mim. Teve um pequeno que se aproximou de mim, né? Um gatinho assim, recém-nascido e tudo. Que ele ficou assim, vidrado no cheiro do café. Aí eu disse, não, vou tapar aqui porque não tem condição aqui de tomar e o bichão subindo em mim. Aí gostou em mim, e eu espirro, que saiu catarro nele, tá entendendo? E eu tava com a garganta inflamada. Tava com coisa assim, respingou o catarro dele em mim, ficou assim nojento. Eu fui no banheiro, lavar e tudo. Mas ele puxou a minha carga. Ele puxou a minha carga e espirrou, que eu não tava. Eu tava assim, com o nariz congestionado e tudo, tava horrível, assim, minha situação de saúde. Então, assim, é uma relação boa que eu tenho com os bichanos, tá entendendo? Aí eu sou louco, às vezes eu falo com um gato no meio da rua, dou boa noite. Eu sou desse jeito. Então, se você é louco, a Luciana eu nem te conto, cara. Que a Luciana troca ideia. Eu faço isso, eu paro pra fazer carinho.
mesmo eles não querendo, porque eu não respeito o espaço deles. Não, porque as pessoas têm que respeitar o espaço pessoal deles. Eu não respeito. Porque quando vocês têm eles em casa, eles não respeitam você também. Então, não tem respeito. Eu passei por um episódio engraçado, não foi na faculdade. Foi na época que eu fui fazer uma reunião de amnésia. Eu fui uma amnésia, numa reunião de um grupo ligado ao Daime, né? O Huasca, que é o Santo Daime. E numa dessas reuniões de amnésia era dentro de um centro espírita, mas na área de reunião externa, né? Não era na área de sessão. E era uma reunião que um dos responsáveis estava dando aquelas prescrições de como ia a cerimônia, alimentação nos dias anteriores e tudo, principalmente quem faz o GM controlado, aquela coisa toda. E de as pessoas que estavam sentadas e no dia estava meio nublado, né, meio serenando, de todas as pessoas veio um gato do nada e subiu e ficou no meu colo. Do nada, tá entendendo? Ficou e foda-se, vou ficar aqui no teu colo e foi assim até o final da reunião. Foi 1 hora e pouco de reunião e o gato encostou em mim. Tá vendo? Eles não respeitam. Então a Luciana também não respeita. Não, eles não respeitam. Eles não respeitam o nosso espaço pessoal. E se você não gosta deles, aí que eles vão respeitar menos ainda, que eles vão vir pra cima. Eu conheço muita gente que odeia bicho, quanto mais odeia, mais o bicho fica em cima, impressionante. Não, mas e assim, tá bom, a gente falou isso tudo, mas e a magia nesse meio? Porque assim, vocês já devem ter feito alguma coisa pra dar uma fezinha aí, pra ver se o negócio anda. Eu já fiz. Dá certo. Ok, legal, mas assim, sempre tudo que eu fiz é momentâneo. Tô precisando resolver uma pendenga agora, preciso que entre um cliente. E aí fazia lá o que fosse, o que me desse na telha lá de fazer. E o cliente aparecia, resolvia aquela pendenga e ok. Mas nunca deu certo pros números, nunca deu certo pra quando eu já tinha os números e joguei. E nunca deu certo. E nem pra manter, né, Lu? Nem pra manter. Não, pra ficar pontual, né? Manter uma estabilidade um pouco mais alta do que o normal. Não, nunca rolou. E vocês? Eu já fiz algumas vezes no sentido assim de ajudar na questão de emprego, né? Uma cerimônia importante que eu fiz foi logo depois de um processo de ritos que eu conduzi na Carnaval, de 2015 para 2016. Estava numa fase assim bem, digamos assim, difícil em relação à minha vida, né, em questão de trabalho e também no sentido de que, pronto, eu fiz aqui vários cursos de prática mágica e tudo. Agora eu vou ter que pôr em prática porque como é que eu posso me considerar alguém capaz se eu não, pelo menos, me arriscar, né, não dar a cara a tapa. E aí eu fiquei basicamente 2 meses e meio fazendo invocações em enoquiano 1 vez por semana, né? Direto, assim. E foi um período assim muito interessante e com resultados assim a nível mais espiritual, de aprendizado muito importantes. Logo depois é que eu fiz um rito específico para emprego que, claro, não dependeu só de eu fazer o rito, eu tive que ir atrás, mandar currículo, ir nas empresas e tudo, né? Achar um jurídico responsável. E só consegui efeito 1 ou 2 meses depois. Mas é engraçado que essa questão de feedback de rito para fazer essas coisas de prosperidade, elas costumam dar mais resultado na medida que você faz com mais frequência, não necessariamente com mais intensidade. Porque o pessoal pensa que assim, eu fiz uma oferenda para a entidade gostou, vou então oferecer proporcionalmente. Quanto mais ofereço, mais ela vai fazer. E isso não bate, porque você pode dar um boi e só ser consumido X. Porque tem uma limitação ética, né? Em relação ao que você é capaz de dar e o que a entidade é capaz de receber. Às vezes ela não pode receber aquilo tudo, né? Então fica um desperdício energético, um desperdício de material. Então é muito melhor você fazer com frequência, ao tempo, do que com intensidade, porque às vezes a intensidade ela não vai cobrir a questão.
É como se você estivesse despendendo de energia para uma cliente. Quando você quer realizar alguma mudança no físico, você está fazendo literalmente isso, mudando as circunstâncias físicas de uma condição que você quer atingir. Que no caso, por exemplo, pode ser emprego, pode ser cliente, tudo. E eu já tive mais resultado em termos de prosperidade para coisas que eu não estava pedindo diretamente por isso do que o contrário. Uma das coisas que aconteceu foi acho que tem mais de um mês atrás. Eu estava fazendo uns ritos específicos para cura, para proteção pessoal de uma pessoa que eu conheço tudo, porque ela estava sofrendo perseguição, sendo um pouco demandada, eu fazendo trabalho de corte e proteção, nada pesado, tá entendendo? Assim, mais quitônico, mais pesado. E eu me mexo, porque eu tenho muita ligação com a parte angélica, então eu pedi direto, e a coisa foi tão urgente que eu não tive tempo para preparar eletivo, astrológico, momento adequado, hora adequada. Não, meu filho. Domingo à noite, tinha acabado de filar a boia, o negócio acontecendo, eu vou fazer o seguinte, 3 horas, preparei a cerimônia, comecei tardão da noite, madruguei o dia, mas eu fui lá, fiz a revocação e o trabalho seguinte, vamos proteger e tudo e tal. E foi direcionado ao arcanjo principal, o arcanjo Miguel. E o curioso, quem me atendeu foi o Gabriel, que na mesma noite eu tive um sonho específico. E acordei no dia seguinte, um cliente antigo veio para mim, não, eu quero recontratar um serviço novo contigo e tal, o nome dele, Gabriel. E aí o curioso, 2 semanas depois eu tive um sonho de novo. São essas coisas que denotam que, por exemplo, o Gabriel não é uma coisa ligada diretamente à prosperidade, é um anjo da anunciação, tem dentro do sistema que eu trabalho, ele é ligado mais à força lunar, mas calhou dele vir trazer algo, um feedback nesse sentido, tá entendendo? Porque eu tinha despendido um dinheiro grande para poder ter o material necessário para conduzir os ritos. E aí eu fiquei desfalcado. E para as coisas assim, mais do dia a dia, mais da rotina, eu tenho uma prática muito folk magic todo mês. Eu posso não ser o melhor dos devotos Santo Expedito, né? Mas ele aceitou a patronagem espiritual comigo. De vez em quando ele me dá um puxão de orelha. Mas tinindo, todo mês. Tá aqui sua vela, tá aqui seu copo d'água, os ritos, as ladainhas, o incenso. Tá, eu converso com o monólogo, com ele, converso bastante, né? Dou os feedbacks do mês, ó. Rolou isso aqui aconteceu de positivo, agradeço, me lembrei de você na hora e tal, né? Aquela coisa bem pessoal mesmo. Aí depois estou no ladainha. Aí às vezes, esse mês foi engraçado, eu terminei com conta assim quase rapada. Eu disse, pelo amor de Deus, eu tô pobre, me ajude. Aí isso eu conduzi na quarta-feira. Aí deu hoje, sexta-feira à tarde, aí eu recebo da minha irmã uma mensagem no WhatsApp, meu amor, manda aí os boletos que eu vou pagar. Ai, as palavras que eu queria ouvir. A minha velha da loja. Mano, toma o boleto. Paguei aqui. Ela, me diga seu Pix. Tá aqui, minha irmã. Me deu o Pix. Como diz a Luciana, Kaique, como diz a Luciana, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, nunca me ofereça nada que vocês não queiram pagar ou fazer. Porque se me oferecerem, ai, Luciana, vou te levar para comer num restaurante caro. Ai, deixa que eu pago, achando que eu vou falar assim, não, imagina, eu ajudo. Eu vou fazer assim, ai, Deus te abençoe. Porque assim, se ofereceu é porque eu acho que tem. E se tá fazendo isso por educação, vai passar perrengue. Vai passar perrengue. E o que aconteceu comigo, o Kaique, olha que interessante essa situação. Teve uma época que eu trabalhava mais com servidor, com servidores, né? O servidor foi bem mais. Inclusive o nosso servidor, um dos favoritos, que era o Exu do Ouro, né? Que funcionou. Com ele, funcionou muito bem. Funcionou, mas, né, como a gente fala, né, enfim. Aí, no começo de novembro, dezembro, a inteligência artificial estourou, né? E nossos clientes, Kaique, eles são clientes, não é empresa.
Não é uma empresa que pede, sim pessoas mais dos Estados Unidos, Europa, Ásia, eles costumam comprar os personagens que eles criaram da cabeça deles, né? E sempre foram nossos clientes, essa galera, assim, ou que vai fazer um jogo, mas uma coisa pequena, sabe? Nunca clientes grandes. Não, clientes grandes é muito mais difícil. É mais difícil. Aparece, mas é mais difícil. E aí, o que aconteceu? Entrou a inteligência artificial. Então, esses clientes meio que migraram para a inteligência artificial para fazer os personagens deles. E aí, cara, fudeu. Fudeu, assim, porque o nosso trabalho caiu, assim, fortemente, sabe? E eu conversando com um amigo meu, ele falou, cara, a galera que trabalha em estúdio, essas coisas, não estão se incomodando, porque primeiro é assim, né? Quando vem uma onda, leva primeiro quem tá tá ali na ponta, né? Pra pegar neles vai demorar, mas vai pegar. E aí, cara, mas assim, fudeu a gente de uma maneira bonita, sabe? Bonita. O que aconteceu? Eu conversei com a Luciana e falei, ó, Lu, eu tive uma inspiração aqui para fazer um ritual para um espírito olímpico chamado Rajit, né? Eu falei, eu tive essa inspiração de fazer, já que trabalha com ideias, criatividade, criatividade artística, né? Me veio essa ideia. Aí a Luciana falou, beleza, né? Eu falei, você quer participar? Ela falou, não, vamos participar sim. E eu participei. E é engraçado, né? Porque a gente vai para um caminho e de repente um outro caminho aparece e meio que organiza um pouco as coisas. Por exemplo, a ideia ali foi para ter criatividade, para ter ideias, tal, para que atraiam clientes, né? Para que esses clientes voltem a comprar o trabalho da gente. Só que e também um pouco daquele negócio que, tipo, trazer clientes mesmo pra gente, né? E depois eu fiz esse ritual na outra semana, eu lembrei de um curso da Luciana e falei, porra, Lu, tem esse curso aqui e tal, que ele ensinava a mexer com os pincéis e tal, vamos pra cima dele? A Luciana falou, vamos. E o que aconteceu? A gente conseguiu melhorar mais o nosso trabalho. Os clientes vieram, mas só que não do jeito que a gente achava que seria o ideal, né, Lu? Nada disso. Mas eles voltaram. Mas olha que interessante. A gente fez o ritual. O nosso trabalho, ele em questão de 2 meses, ele melhorou assim absurdamente, que era um curso que a gente havia esquecido dele. Melhorou muito. A gente conseguiu ter o tempo para entrava o trabalho, então a gente sabia que as contas seriam pagas aquele mês. A gente conseguiu organizar a loja, voltar com a nossa loja, que a gente estava com ela fechada desde dezembro, e conseguimos voltar com a loja. Então, assim, aquele negócio da prosperidade, que às vezes a gente pensa no dinheiro, não está entrando o cliente como com as como que é o nome daquilo? Os da coisa de magia do caos, que agora sumiu, porque deu um branco agora na minha cabeça. Luz Octarina, sei lá. Não, caramba. As entidades. Servidores. Servidores. Isso. Que trazem, né? Ele, com a gente sempre funcionou ele trazendo pacotes de trabalho. Então a gente está precisando de tanto de dinheiro. Aquele pacote de dinheiro vai vir em trabalhos. Não vem do nada. A gente tem que ir atrás de alguns clientes, a gente tem que oferecer
um preço. Olha, aqui a gente consegue, com um pacote de desenho, se você pedir, a gente consegue dar um desconto para você. Não é assim também. Com a Luciana já aconteceu, sim, Não, para mim magicamente. já foi. Várias vezes ela falar com a entidade lá e falar assim, acender uma vela, tal, falar com o servidor e falar, olha, aparecendo isso para mim, eu te pago isso. E pum, o cliente aparecer em questão de meia hora depois. Sabe? Comigo nunca foi assim tão fácil, não. Eu já Inclusive... pedi pra comprar bobagem e ele já... Foi, né, Lu? Eu queria comprar tal coisa. Tá bom. Pum, o cliente aparece 40 minutos depois com o dinheiro certinho para Luciana comprar tal coisa. É impressionante. Comigo isso nunca aconteceu. Talvez eu não tenha o que o pessoal fala, a mão para magia, né? Enfim. Ai. Não, ai. Isso aí é outra coisa, cara. Isso aí é outra coisa. Que é? Que a galera fica dizendo, não tem mão pra magia, não tem talento. Não, são as conexões que são feitas. A amplitude do nosso trabalho, ela tem a extensão a partir das conexões que a gente faz. Então, a magia ela tem a tendência a ir pelo caminho mais fácil. Pra magia, não é mais fácil pra pessoa, tá entendendo? Eu já lidei com casos absurdos de coisas que falharam enormemente, né, para essa área financeira e de prosperidade na magia. Eu vou contar dois. Um da literatura e um de um caso de um colega daqui de Fortaleza. O da literatura é um caso que está muito nos livros de magia cerimonial do Joseph Lisievski. Quem não conhece é um especialista em grimórios, já falecido. E era uma pessoa polêmica porque ele tinha aquele discurso bem olavista da magia, né? Uma coisa assim bem rígida, bem... Se não for conforme a tradição, né? Aquela coisa assim bem dogmática. Mas ele realmente tinha alguns relatos de alunos, de pessoas próximas a ele, confirmar que o cara era bom naquilo que ele operava. Mas ele contou num caso de um dos alunos dele, de magia, principalmente em relação à prática de Goécia e grimórios menores, como Heptameron, que o cara foi inventar de invocar um espírito goético e disse assim, olha, eu quero $1 milhão deduzidos de impostos. Meu Deus. Aí o Daimon disse, não serve por isso, tá aqui, meu filho. Deu um mês, bateu a Receita Federal Americana, cobrando a dívida dele de $1 milhão. Pro trouxa tomar no talo e aprender a não fazer pedidos estrambólicos assim, né? Porque na quantidade do que você está necessitando, você também está devendo. E você tem que saber cobrir bem aquilo que você está devendo, para não ficar desfalcado. Aí o caso que eu tenho para contar de um colega daqui de Fortaleza, que ele fazia parte de um grupo de estudos que eu ordenava, né, no período de 2013 até 2017, que era um cara bem entusiasta, que frequentava fóruns, que sabia um pouco de teosofia, de várias generalidades, não, uma miscelânea de coisas ocultistas que é típica do cenário brasileiro. Aí, ele era uma pessoa que queria pular etapas. Ele não queria fazer o feijão com arroz, que é os ritos básicos de proteção, de treinamento de disciplina mental, ele sabia alguma coisa de yoga e tudo, mas ele não queria engajar. Ele queria porque queria praticar Goécia, porque ele tinha toda essa idealização fantástica em relação à prática da Goécia, e ele foi inventar de fazer isso, né? Ele era pelo menos na época, quarentão, né? Morava ainda com os pais, nenhum demérito, mas ele morava na mesma residência, e foi inventar de fazer uma operação goética no quarto dele, né? Conseguiu até com o mínimo do mínimo, ele conseguiu fazer alguma coisa. Não sei se foi bem sucedido no sentido dele ter confirmado que chamou o bicho, né? Que chamou o capiroto lá. Mas, pelo que ele me relatou, ele conseguiu. E qual era o caso que ele tinha? Ele tinha um processo na justiça na fase de execução a favor dele, contra a parte patronal. E ele precisava que aquele dinheiro estava quase passando na boca do caixa, mas estava atrasado, questão de secretaria, burocracia e tudo, né? A outra parte já tinha pago, a parte perdeu, né? E ele queria a liberação do dinheiro, ele conseguiu a liberação do dinheiro. Só que assim, deu um mês depois e começou uma série de desventuras, porque ele se esqueceu de que ele tinha um processo em que ele figurava no polo passivo, ou seja, ele estava na parte que estava devendo.
que era sobre o fechamento de uma cooperativa, que olha só, ele era um dos diretores da cooperativa. E ele foi cobrado naquela cobrança solidária, que qualquer pessoa pode ser cobrada, mas se aquela pessoa for cobrada, ela pode tentar cobrar das outras, mas ela é obrigada a pagar. Então ele figurou com o principal polo societário solidário, e quando veio a cobrança da justiça, olha, foi exatamente assim, até um pouquinho mais do que ele já tinha recebido a liberação naquele primeiro processo. E aí ele estava cobrando, você tem que pagar tanto, e ele correu para os antigos membros da cooperativa, ninguém deu feedback a ele, todo mundo tirou de escanteio, tá entendendo? Pra não pagar, pra não fazer coisa, sobrou para ele. E na mesma semana ele foi assaltado, levaram o laptop dele, a bolsa dele, com dinheiro, documento, celular, foi osso. Aí ele conseguiu até arranjar um celular novo e aí, veja só, eu ainda estava perto de me formar, acho que faltava um semestre ou 2, e eu escutando ele chorando no telefone, Kaique, pelo amor de Deus, e tudo e tal, o que aconteceu, o que eu faço da minha vida, minhas escolhas. Eu disse, calma, meu amigo, vamos por partes. Primeiro, vamos pegar a lição aqui que você tem que aprender, de que tem que saber pedir e tem que saber pagar. Porque a pessoa pede uma coisa, o espírito vai simplesmente fazer porque quer? Não vai, cara. Não vai. Tudo tem um preço. Tá entendendo? Uma das frases clássicas de Grimórios tem que comprar você achar. Ou seja, você tem que investir em algo também sem ficar de churumelo, sem dar rodeio. Tem que ser objetivo naquilo que você está pedindo. Você quer ouro? Beleza. Quanto é que você tem para dar de resposta, para dar de feedback? O espírito não tá pedindo o igual ou proporcional. Ah, vou ganhar 15 mil, vou te dar aqui. Não. Então, às vezes o Daimon ele precisa daquilo que você consegue dar e que você vai dar com dignidade. Porque o objetivo é dignificar o espírito. É elevar aquele espírito. Na medida que você leva junto. É uma coisa evolutiva, cara. Assim, qualquer pessoa vai ter esse mesmo raciocínio que eu tô te falando. E o espírito, ele tem esse raciocínio. Sim. Então, por exemplo, cara desse eu disse, olha pelo menos o lado bom de tu tá fudido. Pelo menos tu tá sabendo quem são os teus reais amigos. Nenhum. Já começa aí. Já é uma lição que o Daimon tá te dando. Porque a gente é fudido e mal pago, cara. Não é assim. Você não pode dar confiança para tudo e a todo instante. Então, pegando esses exemplos ilustrativos e colocando pro teu caso da Luciana, porque o da Luciana, ela fazendo desse jeito, vem rápido, e tu fazendo desse jeito não vai. Mas no teu caso fluiu quando tu contatou o Rajish. Por dois motivos. Porque vocês têm estruturas arquetípicas diferentes em termos de mentalidade, de vivência, de conexões, né? As conexões que a Luciana cria são de um jeito e as conexões que tu cria são de outro. Então, quando tu tá barganhando com a entidade angélica, e é bom quebrar esse paradigma, né? Porque as pessoas pensam, não, o anjo é só pra pedir coisa pura e perfeita. Não, cara. Não. A gente tem uns conhecidos ali, nossa, e o cara com espírito de Vênus para negócios financeiros, e o cara é cantado o tempo todo, e o cara é super bem casado, mas a entidade ela não faz juízo de valor moral. Tipo assim, o que esse maninho tem dos problemas dele? Eu vou dar aqui uma mulher para ele, olha, tem aqui uma oferta legal, tá entendendo? Mas o cara, por motivos óbvios, rejeita, tá entendendo? O que ele precisa ter de trabalho é de direcionar aquela coisa. Não, vou fazer um talismã pra minha mulher, pronto, pra especificar pra aquela inteligência que eu não quero pular sempre. Mas tem situações que, por exemplo, você tá lidando com a entidade angélica, você pode pedir dinheiro, pode pedir prosperidade. Ela vai ajudar nisso. Só que a depender do tipo de entidade contactada, tem um tipo de feedback, né, e de responsabilidade que a pessoa vai ter que assumir. Com o anjo, tem responsabilidade de natureza moral, transcendente, você tem que fazer por onde, né? É diferente, por exemplo, com o Daimon da Goécia, que, assim, não é demérito. A pessoa não é menor porque recorreu à Goécia ou porque recorreu a um sistema angelical ou qualquer outra coisa, até mesmo servidor. E o mais curioso de servidor, que aí é mais uma observação prática. Servidor, muita gente pensa que é simplesmente uma coisa artificial. E não é, isso é uma impressão moderna, né? Porque quem desenvolveu essa teoria, né, de servidores e tudo, pegou a coisa pinçada de outros elementos culturais. Servidor é espírito. E espírito, muitas vezes, não tem forma e não tem nome específico.
Então, quando você cria um servidor, você tá criando apenas uma máscara para uma coisa que já existe e que vai acordar naquele contrato em fazer aquele papel. Então, é importante para entender a dinâmica achar que não pode ter uma relação de idolatria com o servidor. Não, isso é óbvio. Mas se você está contratando uma inteligência, principalmente esses servidores mais populares, você não sabe qual é o contrato original, qual é o contexto original de chamada. Aí vai querer ter um vínculo com uma coisa assim que você não sabe bem ao certo o objetivo real. Você pode dizer, não, é financeiro, todo mundo aqui tá dando relato, sabe? Beleza. Mas quem é dono e quem produziu aquilo? Tá entendendo? Então tem esses casos famosos, tem os 40 servidores, que é muito legal. Eu já vi gente, pelos mais variados motivos, dando feedback, divulgando fotinho. A Luciana trabalhou bastante, né, Lu? Com 40 servidores, eles. né? Eu acho que é uma prática válida. Com eles foi o que eu mais trabalhei com eles. Eram os que eu mais tinha resultado. Eu acho que é uma prática válida, tá entendendo? Eu acho que, dependendo do gosto pessoal do indivíduo, vale ser o limite, tá entendendo? Mas só que pra gente, os servidores chegou num ponto que eles não funcionavam mais. Isso Foi interessante isso. Não foi, Lu? Parou. Conta aí, Lu, coisas assim, tipo, uma experiência. O que eu tinha muita sensação é que como normalmente eu entrava para fazer algum pedido para coisas muito pontuais. Então, tô precisando de tal trabalho porque vai vencer tal conta, eu não sei de onde vai sair essa grana. Então eu fazia a gente fazia lá um acordinho para aquele trabalho entrar. Assim que ele entrava, resolvia. A sensação que eu tinha era que parecia que secava um pouco. Ele parecia que ele ia adiantar pessoas que talvez iam vir num futuro mais próximo ou em outro momento. Porque normalmente eram clientes que eles vinham uma vez, 2 vezes por ano com trabalhos grandes, mas era sempre mais pro fim do ano, e esses problemas que eu tinha, às vezes, era mais no início. Então, às vezes eu tinha a sensação que parecia muito que alguns servidores, eles meio que adiantavam o processo. Depois eu passei a usar servidor mais para coisa mais boba, porque a parte de trabalho depois começou a manter uma estabilidade melhor. Mas aí eu comecei a usar servidor para sorteio e para me ajudar a quando vinha coisa do exterior a chegar no Brasil e eu receber meus produtos. mas assim, mas também uma coisa é fato, eu acho que a gente praticamente não usa mais servidor para trabalho já faz muito tempo. Não, faz anos. Já faz muito tempo, então no momento de desespero que a gente usou muito... Tirando aqueles que a gente criava também, né, Lu? Só para não pensar que a gente tinha só os 40 servidores. Não, usava os 40, mas a gente tem os nossos também. Sim. Com os nossos, as coisas fluem. Eu acredito que algumas coisas continuam fluindo por causa do nosso. Também concordo. Mas as pessoas, mas assim, teve uma época que eu comecei a usar o Abra, que ele era o que eu mais usava, assim. Ele tinha uma camaradagem de troca de brigadeiro. E ia super bem. Só que chegou uma época que começou a se pedia, entrava ou não. Lu, sabe quando foi interessante disso? Quando o Abra elas cresceu demais. Aí eu comecei a ter menos interação com ele. Porque antes eu tinha bastante, era bem bacana, funcionava super bem. Tanto em ele me ajudar a ter ideia para as coisas funcionarem melhor, para eu ter. Porque eu gostava de pedir bastante para ele ideias do que eu podia pensar para poder trazer um cliente, o que eu poderia fazer. E isso funcionava bem legal com ele, não só de me arruma aí o cliente, porra. Não, eu trabalhei com ele para várias coisas e funcionou muito bem. Só que chegou num tempo que eu acho que teve esse aumento, muita gente já estava usando, já conhecia, porque a gente começou a usar o Abra praticamente desde o início dele. E aí ele parou meio que de me ajudar, e aí eu peguei e fiz ok, também já deu o que tinha que dar,
falou, valeu, me ajudou aí, obrigado por tudo, paz e tchau. Mas, tanto que ele era o que eu gostava de usar pra sorteio. Teve uma vez que eu usei pra ganhar um vinagre que eu tava louca pra ganhar. Porque, nossa, quando eu ganhei o vinagre eu fiquei mega animada, porque tava todo mundo tarando aquele vinagre. Eu fiz, nossa, Brelas, é isso aí que eu quero. E o negócio deu certo, assim, foi a primeira vez que eu ganhei um sorteio na vida. E aí, mas aí passou, e aí eu acabei meio que também olhei e fiz, quer saber? E foi também na época que a gente eu comecei a criar mais. Vou criar os meus, e aí vou ficar trabalhando com o que eu quero. E aí fluía de acordo com o que eu tinha feito também, né? Então, também acho que teve isso. Sabe o que é interessante dessas histórias? Tava me lembrando, assim, quando tu tava fazendo esses relatos, dos causos de servidores populares. São os espíritos populares propriamente ditos, né? Sim, e aqui em Fortaleza, eu não sei em outras regiões do Nordeste se as pessoas têm essa recordação ou isso tá também no imaginário, mas aqui, pelo menos no Ceará, tem essa prática muito popular assim, de nicho mesmo, principalmente de quem frequenta a prática com o soldado 33. Era essa a prática do soldado 33 e a prática do terço no cemitério. A do soldado 33 é bem interessante, que é um espírito popular, não tem uma autoria específica, ele não tem um nome verdadeiro, né? Mas se criou no imaginário popular, e eu acho que isso até seja uma espécie de persigilo, de uma metanarrativa, que depois se condensou e se popularizou, né? E um espírito qualquer assume essa função, soldado 33. E o soldado 33 seria um soldado que morreu na guerra e tudo. Toda vida que ele é chamado para ajudar em circunstâncias específicas, de economia e tudo. E um amigo meu, de muita confiança e também muito envolvido nessa questão magística, ele me relatou que o pai dele teve uma prática com esse soldado 33 lá pela década de 80, ainda durante os anos Collor, né? Com a fugida que estava tendo em relação ao congelamento das poupanças e tudo. E a família dele parece que estava passando por muita necessidade. Sempre foi uma família católica, né? Mais apegada aos ritos tradicionais. Mas parece que o pai dele foi inventar de fazer uma fezinha, ele, o irmão dele, e na época esse meu amigo era bem novo e ficava na cozinha esperando eles fazerem a oração. Era simplesmente uma oração direcionada para o soldado 33. E a forma como foi feito é muito interessante, porque o tio dele ficava na cozinha com ele, esperando isso no alto de um período em que madrugada, em Fortaleza, na cidade grande, não era tão perigoso ficar fora de casa. E aí era meia-noite, 1h da manhã, por aí. O tio e ele, novo, esperando na cozinha, fazendo as orações pro soldado 33, e o pai dele também fazendo orações, mas esperando fora de casa. Aí do nada apareceu assim, andando na rua, um soldado. Um soldado chegou para ele e pediu um cigarro. O pai do rapaz, né, desse meu amigo, ele tirou o cigarro e deu pro soldado, né? Aí tá difícil, né, as coisas, tá difícil, de fato. Cara, aqui tá em crise, a gente tá passando muita necessidade e tudo. Ali é mesmo. E de repente, passou um daqueles caminhão, tipo o caminhão de gás. Assim, do nada, assim mesmo. Passou violento, assim, em alta velocidade, dobrando assim, o número de contato para a pessoa pedir o gás de cozinha. E aí deu um milhar. O cara gravou, no dia seguinte fez a fezinha no jogo do bicho e ganhou. Né? Isso aí com o soldado 33. Se vocês procurarem na internet, é capaz de vocês acharem alguma coisa ligada a esse soldado, tá entendendo? Tinha umas práticas que uma vez um pai de santo falou no terreiro, a pessoa faz uma coisa assim, bem interiorana, assim, fazer o selo de Salomão no chão, botar 6 velas em cima, em cada ponta do selo, botar um espelhozão grandão assim e ficar chamando o soldado. Não. Mas esses relatos tornam a coisa enriquecida, tá entendendo? No Google tem Soldado 33. Quem foi? Oração e pra ganhar no jogo do bicho. Olha aí. E
Tem uma prática também que eu já vi Pai de Santo falando, tipo, você vai no cemitério, né? Tem vários cruzeiros, não aquele grande cruzeiro específico, mas tem várias cruzes, né? Aqueles moleques, se tiver um terço de pendurar naquela cruz, você pode se aproximar e perguntar se aquele espírito gostaria de rezar uma missa. Que tivesse uma missa rezada e tudo, em homenagem a ele e tudo. É claro que é óbvio que a pessoa tem que anotar o nome do espírito, né, na lápide, né, que tiver ali do falecido, para não depois não ficar devendo. Uhum. E aí, a pessoa que tiver pela intuição sentir que deu ok, tipo, não, eu aceito. Aí ela pega o terço, né, que tiver de pendurado naquela lápide, leva para casa e reza como se fosse um terço, um rosário, coisa assim, mentalizando, né, o que quer especificamente, principalmente nesse sentido de ganhar no jogo, ganhar coisa material e tudo, e espera ter um resultado, e se o resultado for positivo, depois que ganhar, mandar rezar uma missa, né? E para você mandar rezar uma missa, óbvio que você tem que pagar, né? Pedir pro padre pagar e tudo. Porque geralmente, em algumas homilias, os padres em questão, na missa, oferecem a fulano de tal, ciclano, que faleceu e tudo, pela alma. Então, uma amiga, uma médico de corrente da época, ela disse que fez, mas ela não completou. Ela disse que fez pela metade, mas o espírito começou a aparecer em sonho, ela não gostou e devolveu. Eu disse, filha, quem que tu vai chamar então? Porque se for pra fazer pela metade, tá ruim, tá entendendo? Você falou um negócio, Kaique, e eu tava com ele aqui na cabeça. O próprio Santo Expedito, né? Você sabia que ele pode nunca ter existido, né? Sim, eu sei. Sim, eu dei uma pesquisada básica. Porque quando eu lembro que como eu gosto de estudar iconografia, né? Eu fui estudar. Então, falam que pode ser só por causa de uma caixa de ossos escrito expedito, né? De expedido, enviado. Então escreveu que era o Santo Expedito. Mas é aquele negócio, né? Que você falou do servidor, né? Alguém ali aquele espírito antigo que já trabalha aquilo faz tempo, só colocou a roupagem, né? Sim, sim. E por isso que ele é muito popular, principalmente na região de New Orleans, como santo patrono do conjure, né? Tem outros, tem o John St. John, que é muito conhecido como um médico importante, que é considerado a Voodoo Queen, né? Cara, mas assim, santo por santo, cara, até São Guinéfort salva. E São Guinéfort também nunca existiu. Santo cachorro, cara. Sim. Agora levava tipo aquelas relíquias, né? Dizendo que não, essa aqui é a pata embalsamada do São Guinéfort, tá entendendo? Tem uns santos na Igreja Católica, cara, que eu fico assim, e depois ficam condenando a Santa Muerte e tudo. Tem um santo que o santo é o santo pistoleiro, ele tem 2 pistolas, bicho. Usadas assim, não, é o Pancha, tá entendendo? Eu fico assim, olha, é o Pancha. Só pode, entendeu? O pistoleiro. Isso é de tudo que é jeito, mano. Tinha um santo chamado São Mercúrio. Tinha um santo chamado São Mercúrio na Igreja Católica e ele tinha a cabeça de um cachorro. Era uma coisa antroposomórfica pura. E, claro que era um resquício de paganismo tardio, do paganismo, né? Do Hermonubis. Tem muito sim, cara. Tem muita coisa, mas é engraçado. Mas eu acho interessante quando a gente fala de magia, prosperidade, e a gente, por exemplo, agora, a gente começa a contar os causos e você vê que várias coisas funcionam. A Luciana mesmo falando ali trabalhando com os servidores e como que funcionava, né? E só que você também vê muita gente que não funciona e as pessoas ficam os puta da vida com isso porque não funciona, né? E sabe o que é que prejudica muito? É a nossa crença limitante em relação ao que é de fato a prática mágica. Eu fico pensando muito por conta da relação que eu tenho assim de pesquisa, principalmente com práticas mágicas antigas. E tem uma galera que é muito assim pedante, porque eu tenho que fazer a coisa ipsis literis do livro. Beleza, é bonito.
pessoa que quer exaltação, mas algumas elas fetichizam muito, acham que a prática foi daquele jeito e cometem anacronismo histórico. Porque quando a gente vai olhar a fundo, pesquisando mesmo e constando, acadêmicos, boas fontes, a gente vê que mesmo a galera do passado idealizava coisas que não existiam no próprio passado distante delas, né? E é o fenômeno que acontece todo o tempo. Então, muitas vezes a pessoa se vê, pô, é difícil praticar magia cerimonial, porque tem um monte de parafernália que a pessoa tem que comprar. Sim, mas cada parafernália, ela é um investimento necessário que depois ela não precisa ser reposta, por exemplo. Então, se a pessoa ela compra um determinado instrumento, se ela não sabe fazer aquele instrumento, ela compra, não é demérito. E ela vai ter uma coisa permanente que vai durar muito tempo. É verdade. Muitos anos, tá entendendo? É diferente, por exemplo, tem magia popular que gasta mais do que magia cerimonial. Por incrível que pareça. É verdade. Por exemplo, as próprias práticas de Umbanda, Candomblés, as tradições afrodiaspóricas. As oferendas, né? As oferendas. Trabalham com um sistema de oferendas muito simples, né? Que é aquela comida específica e tudo. Beleza, simples. Depois, meu amigo, você tá no 6 meses depois, calculando a feira do mês e calculando o preço do arroz, do inhame, das oferendas, tudo. Na época que eu tinha uma prática mais ativa nesse aspecto, eu gastava quase R$300 todo mês, cara, de comida. É foda, cara. Só de comida, não tô incluindo questão de manutenção de altar, de material de limpeza, só de oferenda, tá entendendo? Não, foi um desperdício, não, foi uma coisa que é contextualizada, tá entendendo? Que a pessoa faz de bom grado, eu fiz, eu não me arrependo um dia sequer, tá entendendo? Claro, porque você faz parte, né? Exatamente. Você faz parte ali. Porque o pessoal tem uma fetichização, elitização em relação à magia, não. Porque magia cerimonial é superior, enquanto a magia que é ligada aos terreiros, porque tem a mediunidade. Me chega ainda gente, Roy, que traumatizada vem e me relata essas pérolas que o povo ainda reproduz. Eu fico assim, abismado, porque dando um antitoguro, em pleno 2023, ano da tecnologia, ainda tem gente que tem esse pensamento colonialista em relação à prática mágica. É complicado. A gente exalta esses figurão Crowley, Matras e tudo, beleza. Mas imagina só, para ela que é bem sucedido na magia e faz o nome dele na história, quantos africanos, quantas pessoas habitantes do Oriente Médio, da África, não tiveram a mesma visibilidade? E sendo exímios na área de missão, tá entendendo? A gente precisa entender uma outra coisa também, né, Kaique? Vale lembrar que a Europa, em um momento, eles tinham a edição de livros e eles publicavam muito aquilo e era o que chegava para as pessoas. Sempre levamos a África, o Oriente, a Ásia, sempre como algo como que é? Tipo, tem uma palavra específica, só que agora não tá vindo na minha cabeça, mas algo místico, mas é tão distante que não existe, sabe? Então, o que aconteceu aqui na questão dos europeus é que eles conseguiam publicar, é o que chegou na mão da gente. Então, pra gente aquilo ali é a lei, aquilo ali é o que está escrito, aquilo ali é o que chega pra gente, e são os autores que a gente vai falar. Mas foi o que você falou, o quanto de pajé, o quanto de xamã que tava lá, escondido nas aldeias, que faziam muito mais, talvez, que esses caras, só que se perdeu na oralidade, né, da vida, e sem estar escrito ou ter passado isso pra frente. Mas é só essa questão, né? Nada além disso. Lu, eu acho que nós podemos começar a finalizar aqui nosso programinha. Quer adicionar alguma coisa? Vocês acham que tem alguma coisa a mais para falar sobre como as pessoas podem ser prósperas na vida? É verdade. O Kaique acho que caiu. Não, tô aqui. Então fala. Tem alguma coisa aí, Kaique, que você acha que... O segredo secreto do grau 33 da prosperidade seja rico.
Esse é o segredo. É o melhor de todos. Seja herdeiro. Seja herdeiro. Tem um sobrenome estrangeiro e... mas eu tenho um sobrenome estrangeiro, eu só recebi alcoolismo da minha vida. Mas não é sobrenome de imigrante, mano. É sobrenome dos caras que ficaram na Europa, mano. Entendi. Tá entendendo? O cara chega... Não, meu sobrenome é alemão, sou muito chique. Tenho ascendência alemã. Aí quando o cara vai analisar o sobrenome é Zé dos Couve. Aí Zé dos Couve não era nada na Alemanha, tá entendendo? Pra esses nomes famosos. Schumacher, né? O fazedor de sapato. Entendendo? É o sapateiro, né? Sapateiro, pelo amor de Deus, tá entendendo? Então... Eu tenho um recado aqui, Lu, pra dar antes pras pessoas. Se cobrem menos. Se cobrem menos. Se você vê as pessoas falando, não, eu li 15 livros, cara, e você leu um por ano, tá tudo bem também, se você lê só um por ano. Talvez você não consiga ler, você não tem tempo, você não tem cabeça. Né? Se cobrar menos, eu acho que é importante para você alcançar a prosperidade, o segredo da prosperidade na sua vida. Isso aí, para ter uma vida mais tranquila, né? Às vezes é largar a mão também de ficar dando tanto ouvido pros outros. Ou se comparar aos outros, né? Por exemplo, o Kaique, ele é o cara que ele lê 15 livros por semana. Acho. Isso não condiz com a realidade, não, mano. Se eu ler um texto por semana é muito. Tá entendendo? Tá doido, mano. 15 livros por semana, eu digo assim, parabéns, vamos aqui fazer a provinha do Enem, ver se consegue também fazer uma redação. Entendeu? Porque é foda. A gente já até comentou isso uma vez no podcast aqui, que isso é válido, né? Dos 15 livros por semana, e ninguém fala, né? Porque o cara é legal porque leu 15 livros, mas não jogou videogame, entendeu? Aí ele é vagabundo. Enfim. Mas, né? Você não acha, Kaique, que as pessoas precisam, né, se cobrar menos? Se ela não tá conseguindo ler tudo aquilo, tá tudo bem. Ou pelo menos uma coisa. Se focar naquilo que tá com dificuldade. Ela tá com dificuldade daquilo, ela quer entender. Pode falar. Não, é isso mesmo. Concordo contigo. Né? Ela quer entender como que funciona a magia tal coisa. Ela vai, pega aqueles textos específicos daquilo, lê, faz a anotação, o que ela achou que funciona para um, no outro, coisas que não se condiz ali, ou que sim, aquilo se liga, e aí você entende aquilo que está acontecendo. Do que você querer entender tudo de uma vez, você não vai conseguir fazer isso. E vai só se frustrar. Não, por isso que a escola sempre foi um problema, era muita coisa. Muita coisa, eu concordo isso. Eu concordo. De entender. Então, eu vou falar uma coisa aqui para as pessoas. Se você colava no ensino fundamental, no ensino médio, tá certo. É muita coisa. E você talvez gosta mais de uma coisa, ou menos da outra. Agora, se você cola na sua faculdade, repense a sua vida. Olha só. É um negócio que é pra ser a sua profissão e você tá colando. Olha, o que eu já encontrei de gente que contava a pessoa para fazer o TCC delas no meu curso de formação. Mas isso tem um monte. Eu olhava assim, meu Deus. Repense muita coisa. Aí depois vocês não reclamem daquele médico que nem olha na tua cara. Aquele que receita cloroquina. Vocês não podem reclamar. Aquele que você tá com febre vomitando, ele fala assim, é só virose. E não faz mais nada para ver se tem ou não outra coisa. Então você não tem o direito de reclamar dele se você... Não tem. Você não foi também, né, uma pessoa que se dedicou ali à profissão que você escolheu. Diferente da escola. Que da escola ninguém escolhe, a gente é obrigado. Eu fui 100% obrigada para ir pra escola. Eu também. Por mim, eu ficava em casa dormindo. Eu também. Ficava em casa dormindo, jogando videogame.
E assistindo desenho. E assistindo desenho, esse é o fato. Não é? É isso. Então, Kaique, deixa o seu tchauzinho pro pessoal e como eles fazem para te encontrar, contratar os seus serviços. Pois então, no Instagram, grande parte, né? ori.coelestes. Bonitinho, mas era somente o que o Instagram permitiu para escrever. Então, podem me achar por lá no Instagram. No Facebook, Kaique Girão, normal, podem procurar, que eu também tô por lá. No Twitter também, com o mesmo nome, Kaique Girão. E é no isso. OnlyFans também, onlyfans.com/Kaique Girão. Kaique Girão. Eu desnudarei a sua alma através dos astros, vixe. Ah! Mano, Não, mas... deixa eu te contar. Não, rapidão, deixa eu te interromper. Tem um Ah. camarada nosso, o Fernando, ele é do grupo do Telegram da gente, ele faz aqui o suporte pro nosso podcast. Muito bom, Fernando, um beijo pra você. Beijo, Fernando. E o Fernando, ele falou, cara, só que ele desistiu dessa ideia genial, que ele falou, cara, eu vou ensinar as pessoas a criar bons perfis no Tinder. E aí, isso com um pouco de astrologia e tiradas de tarô. E ele tinha criado até um nome lá que seria Cigano Edmundo. Que ele ia criar só para as pessoas que quisessem fazer um bom Tinder ou que chamasse atenção mais pro lado místico tal, ele iria ajudar a pessoa a dar aquele up. Infelizmente ele largou disso porque ele arrumou uma namorada e aí ele se vendeu a só, não, estou com a minha namorada, era só uma coisa, uma coisa só engraçada na época que eu usava o Tinder. Perdeu a oportunidade. Mas assim, já estou colocando isso aqui, que se alguém entrar como Cigano Edmundo fazendo a mesma coisa, será processado. Que merda, ai. Termina aí, Kaique, que você ia falar mais coisa. Não, era só isso mesmo. Essas são as formas de contato pelo Instagram e Facebook. Podem conversar comigo pela DM para tirar qualquer dúvida que seja, ou simplesmente dizer que me ouviu no programa. Né? Algumas pessoas vieram, muito interessante, né? Estão me acompanhando até hoje. Mandar um abraço para a colega Bruxa Típica, que esses dias ela fez até uma divulgação no Instagram dela. Eu agradeço meu coraçãozinho coreano para ela, que é a pessoa gente boa e tal. Não conheço ela direito, mas eu acho ela gente boa. E é a Ana Kawahala, que participa aqui com a gente. Ah, é? Massa. Então, no mais, é isso mesmo. Acho que o segredo mesmo da prosperidade é perseverar e não morrer nessa máquina de moer gente. Acho que se você consegue sobreviver até o fim da vida como um ser humano digno e funcional, já está sendo próspero o suficiente. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado. Esperamos que vocês tenham gostado desse programinha. A gente se vê no próximo. Um beijo para todo mundo e tchau, tchau.